Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais outra pérola do mundo gospel, do mundo religioso, do mundo cristão. Misericórdia, só Jesus na causa. Cada dia piora. A bola da vez agora é o pastor Marco Teles, que gravou uma música aí e, segundo polêmicas nas redes sociais, a música contém elementos de matrizes africanas. Isso é muito sério, irmão, isso é muito grave, tá certo? Isso gerou uma polêmica absurda e nós vamos estar analisando isso aqui à luz das escrituras, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando nesse deserto. Venha também ser membro do clube de membros parceiros do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto de confiança aí, o trabalho do Pedrosa. Estou marcado aqui no Instagram do portal Gospel Mais Brasil. Tá aqui, ó, louvor de Marco Teles, trecho como Zé e Maria Sambou gera polêmica nas redes sociais e a gente vai analisar isso aqui. Tem até um comentário de uma influenciadora que ele não colocou o nome aqui. Eu procurei, mas não achei. E eu resolvi trazer o comentário dela para o debate porque eu vi o comentário dela, irmão, um comentário cirúrgico que eu aplaudi aqui, tá certo? E eu vou trazer o comentário dela para a discussão. Mas a matéria está dizendo assim, ó, a presença crescente de referências religiosas em produções culturais e digitais tem gerado questionamentos profundos entre cristãos. O vídeo em debate sustenta que determinadas escolhas visuais e simbólicas, frequentemente defendidas como expressão artística ou adaptação ao público contemporâneo, ultrapassa o campo da estética e entram numa zona de conflito teológico, ou seja, você traz elementos de outras culturas, de outras religiões para dentro do cristianismo. Isso é preocupante. Não é só características ou expressões de religiões de matrizes africanas. Se traz do judaísmo, do espiritismo, do catolicismo e outras religiões para dentro do cristianismo. Eu já falei isso aqui sobre o sincretismo religioso moderno. Muito preocupante, irmão. E a gente precisa ter uma visão mais panorâmica, um discernimento espiritual, para não confundir o santo com o profano. Segue a matéria. De acordo com a análise, símbolos que não funcionam como elementos neutros de comunicação, objetos, adornos e linguagens visuais associadas a outras tradições espirituais carregam significados próprios para estas culturas, para estas religiões, construídos historicamente. Quando esses códigos são utilizados sem explicação ou destinação clara, a mensagem cristã tende a perder precisão e coerência, e é aquela chamada mistura, né? Mistura, abrindo espaço para interpretações contraditórias. A influenciadora, que no caso essa do vídeo, daqui a pouco eu vou passar, pelo conteúdo, afirma que a liberdade artística não anula o valor simbólico dos elementos religiosos. Segundo ela, a justaposição de referências espirituais destinadas não apresenta contextualização cultural, mas sim uma fusão de crenças que compromete a identidade da fé cristã. E eu concordo com isso. Concordo com isso. O argumento central destaca que a comunicação religiosa exige responsabilidade, especialmente em ambientes de grande alcance, como nas redes sociais. A ausência de limites explícitos entre tradições
diferentes podem provocar confusão espiritual, o que mais se tem. A gente hoje não sabe se é macumbogélio, tá entendendo? A gente não sabe hoje se é um culto judaico, um culto espírita. É assim, mano, uma confusão, gera confusão, tá entendendo? Sobretudo entre aqueles que não possuem formação teológica aprofundada. Concordo, concordo. O vídeo também recorre a um paralelo histórico para reforçar a crítica. No século IV, o imperador Constantino teria adotado símbolos e práticas do paganismo ao consolidar o cristianismo como religião oficial do reino do Império Romano. Embora a estratégia tenha facilitado a expressão da fé em termos numéricos, estudiosos apontam que esse processo diluiu aspectos essenciais da doutrina da espiritualidade e da fé primitiva. E foi isso que aconteceu. Está entendendo? E, meus irmãos, com esse sincretismo que está acontecendo, muitas coisas dentro do cristianismo têm perdido suas características iniciais. Eu falo de descaracterização do cristianismo por causa desse sincretismo, absorvendo culturas de outras religiões, trazendo para dentro do cristianismo. Eu vou trazer aqui agora, primeiro eu vou trazer a fala da influenciadora. Aqui em cima vai passar a música. Eu acredito que vocês já ouviram a música. Vai passar a música, depois ela vai dar um parecer crítico. Eu achei contundente. Depois aqui embaixo eu vou trazer a explicação do Marco Teles para a música que ele criou. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Agora que o Zé entrou e todo mundo viu, todo mundo olhou e todo mundo riu. Está tudo bom, mas o céu se viu. Agora que a fé ganhou e a Maria Nossa Senhora balançou e incomodou a novela no chão, mas o céu colorido. Quando uma música cristã mistura esse vocabulário com personagens e termos populares como Zé, Maria, samba, auê, saia que balança, ciranda, estética ritualizada e um colar que lembra guias, não estamos falando apenas de licença poética, cultura brasileira ou estratégia de evangelismo. Estamos falando de mistura consciente de códigos religiosos diferentes. Porque evangelizar não é apenas alcançar, é comunicar com clareza. Então, quando elementos que pertencem a outros sistemas religiosos são trazidos para dentro do discurso cristão sem a delimitação clara, o resultado pode até gerar engajamento, mas também gera ambiguidade. E a história já nos provou isso lá no século IV, quando Constantino, ao institucionalizar o cristianismo no Império Romano, incorporou símbolos e práticas pagãs para facilitar a adesão. O resultado foi alcance? Sim, mas também perda de nitidez espiritual, ou seja, o crescimento numérico à custa de clareza. E o que eu vejo hoje é a repetição do mesmo erro, tornar a fé mais palatável ao imaginário dominante, mesmo que isso custe identidade. A arte não apaga significado, licença poética não neutraliza símbolo e misturar estética religiosa diferente não é contextualizar, é sincretizar. E sincretismo sempre confunde mais do que comunica. Perfeito, perfeito. Confunde mais do que comunica. Aí, diante dessa repercussão negativa que gerou-se nas letras, nas falas, né, dessa música aí, ele veio tentar explicar o inexplicável. Dê uma olhadinha aí se ele explicou ou confundiu mais ainda. Vamos lá. Auê, em Tupi-Guarani, é festa. Só para um adendo aqui, ela está vestida de vermelho, coisa muito típica em religiões de matriz africanas, e ele está com colar de guias. É a leitura que muita gente está fazendo, que ele está com colar de guias, a roupa branca com colar de guias, ela de vermelho, rapaz, é impressionante. E ele está dizendo que o Auê é uma música em Tupi-Guarani, é uma fala em Tupi-Guarani. Quando ele falou isso, eu disse: eita, da guia, tem que ter uma música que a gente vai fazer, que o refrão dela a gente grite: Auê.
É o jeito do brasileiro fazer festa por aquilo que de mais precioso já poderia ter acontecido, que é a nossa salvação. Então, gente, Auê não é uma palavra aleatória, não é iê, 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 não é uou, uou, uou. Auê é um grito de identificação entre nós. Auê é um grito brasileiro. Auê é uma identificação com a nossa própria cultura. Auê é a gente dizendo: pode encher o mundo todinho de iê, 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 mas quando chegar aqui vai ser Auê. A glória de Cristo inunda a terra toda. Não é só o norte da América, não é só a Europa, não é só o Oriente. A glória de Cristo inundou também o Brasil. Alcançou gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. E do nosso jeito nós vamos celebrar esse feito absurdo. Bom, ele diz que a UE é tudo isso, né? Eu fui aqui na inteligência artificial, no Google, e pedi aí a definição, né, sobre a fala, qual o significado da frase Auê na Umbanda. Aí está dizendo aqui, ó, na Umbanda, a expressão Auê refere-se a uma festa, agitação, folia ou movimentação intensa de energia, frequentemente associada à alegria e à algazarra nos terreiros. Pode indicar o tumulto salutar criado pelas entidades ou celebração, sendo uma palavra de raiz popular que indica movimento, vivacidade durante os rituais. Significados de Auê na Umbanda. A agitação, festa, indica a farra, o tumulto e a alegria, muitas vezes cantada nos pontos para invocar a energia vibrante de certas entidades. Está aqui, ó, invocar energia vibrante de certas entidades. Também significa movimentação energética, pode significar a movimentação energéticas ou as festas das entidades, né, que ocorre durante o culto. A origem cultural. Acredita-se que o termo tenha raízes em tradições africanas ou indígenas, incorporado ao vocabulário popular e religioso brasileiro. O contexto é comumente utilizado em cantigas, pontos para marcar o ritmo e a alegria da gira, especialmente em celebrações de entidades mais festivas. Pronto, está aí a interpretação da palavra Auê. Eu mesmo não curto esse tipo de conteúdo, né? Eu já, desde sempre, eu consegui fazer distinção daquilo que é música, daquilo que é poluição sonora. Tá entendendo? E quando você passa um certo tempo amadurecendo nesta área, você consegue fazer essa distinção. O que de fato é música? A arte de combinar os sons de forma agradável aos ouvidos. A música, ela é repleta de elementos: percussão, ritmo, letra, melodia e por aí vai. Cada um desses pontos tem significado, tem objetivo, e quando se harmoniza isso, nasce a música perfeita. Isso é música. Diferente de poluição sonora, irmão, que só vem para causar confusão, agitação e coisas dessa natureza. Tá entendendo? Então, tá aí a matéria. Eu, quando percebi a letra, eu fiquei preocupado com a frase que o cidadão estava usando. Achei estranho, né? Ele usar aquelas falas, aquelas frases, o Zé, a Maria sambando, a saia rodando, e mudou a cor, e a cor foi para a glória de Deus, ela vestida de vermelho, ele vestido de branco, com um colar que lembra muito aquele colar de guias lá na Umbanda e coisas dessa natureza. Eu mesmo não curto esse tipo de conteúdo. A minha dor é ver que ele é um líder espiritual no segmento que ele está inserido, e com a liderança ele está influenciando muitas pessoas naquele conteúdo. Isso é perigoso.
Está entendendo? É perigoso. Eu vejo que muita gente ali está aceitando aquilo como verdade. Lamentável, lamentável. Mas aquilo que Charles Spurgeon falou uma vez, chegarão tempos em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, encontraríamos palhaços entretendo bodes. Mas a sua opinião, o que é que você acha disso tudo? Você consome esse tipo de conteúdo? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa situação. Eu concluo meu discurso citando um texto das Escrituras, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sob a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.